tivesse então os primeiros resultados para se evitar o desmatamento. Mas aí vem a outra história. Os fazendeiros recorrem judicialmente à justiça e conseguem o apoio da polícia para garantir o desmatamento. Mesmo assim, nós avaliamos que tínhamos que enfrentar a polícia. Mas enfrentar como? Armado? Não. Porque nós achamos, primeiro, nós não tínhamos força suficiente para resistir num confronto armado com a polícia. E por outro lado, o nosso ideal não era partir para um confronto, porque também sabia que não tínhamos força para isso. Resolvemos criar um movimento pacifista. E aí acionamos mulheres e crianças para os movimentos de empate. Quando a polícia se deslocava para a área, nós se deslocávamos também com homens e mulheres e crianças em mutirões de 100, 200 até 300 pessoas, e lá ficávamos diante da polícia, e a polícia com todos os seus metralhadores e fuzis, ela refletia e finalmente em muitos momentos ela recuava porque ela pensava duas vezes em atirar numa criança. Com isso, a gente criava um fato político e quando se tratava de uma área muito deserta, aí criava-se um impasse muito grande, porque a gente ficava entre a polícia e o desmate e levaria muito dia até se encontrar uma solução. Quando se tratava a área próxima à rodovia, a polícia levava caminhão, prendia todo mundo, e a gente recebia, primeiro, antes, a primeira merenda era coice de fuzil, muitos companheiros tiveram dentes quebrados, foram torturados nessa luta, mas ninguém desistiu. Para se ter uma ideia, até o início de 77, o final do ano passado, de 77 até 87, nós realizamos 45 movimentos de resistência de empate, tivemos 30 derrotas e 15 vitórias. Nessas 30 vitórias, nós tivemos centenas e centenas de prisões. Felizmente, a gente conseguiu evitar o derramamento de sangue. O único derramamento de sangue ocorreu no município de Brasileia, com um movimento que era liderado pelo companheiro Wilson Pinheiro, quando ele foi assassinado em julho de 80, na sede do sindicato, e logo mais tarde os trabalhadores responderam assassinando um fazendeiro da região, que após uma espera de 7 dias, e como a justiça não deu conta dos assassinos de Wilson, e os trabalhadores sabiam quem eram os mandantes da morte de Wilson, resolveram fazer justiça com as suas próprias mãos. Só que no momento em que os seringueiros fizeram justiça com suas próprias mãos, logo a justiça foi acionada e nós tivemos 20 companheiros torturados, as unhas arrancadas, eles passaram momentos duros nas prisões. E por conta disso eu sentei também no banco do réu no Tribunal Militar em Manaus, em 81, e em 84 voltei ao segundo julgamento, quando fui absolvido por falta de prova. Nesse julgamento também o companheiro Lula foi julgado, acusado de participar de um ato público em Brasileia em solidariedade ao companheiro morto. Bom, enfim, eu vou só resumir um pouco do passado dessa história, porque se eu fosse contar colocar os mínimos detalhes, a gente iria ao amanhecer do dia. Eu estou colocando só de uma forma resumida e depois vocês poderão fazer algumas perguntas, alguma coisa que interessa para vocês. Eu só queria colocar a partir de 85 até o momento atual que chegamos. Em 85, o nosso movimento continuava ainda muito isolado. A gente não conseguia uma repercussão maior, porque a imprensa sempre, apesar de contar com jornalistas importantes, que deram muita contribuição, mas sempre os donos da imprensa boicotaram a divulgação de nossas notícias, de nossa resistência. E foi só a partir de 85 que surgiu na nossa cabeça a ideia de se realizar um encontro nacional de seringueiro em Brasília. Por que Brasília? Porque nós entendemos que Brasília é o fórum das decisões a nível nacional. E de repente, as autoridades em Brasília, para muitos, seringueiro não existia mais, foi um bicho do passado, uma coisa que existiu, que não tinha mais, e que a Amazônia era um deserto desabitado. E a gente queria provar que isso não era verdade. E com sucesso, com apoio de algumas entidades, com apoio do Ministério da Cultura, do Promemora, e com apoio financeiro de uma agência inglesa, nós conseguimos realizar com sucesso o primeiro encontro nacional de seringueiro em Brasília, e nesse encontro participaram observadores
tanto a nível nacional como internacional. E o que aconteceu a partir daí? Nós criamos uma entidade denominada Conselho Nacional de Seringueiro. Por quê? Porque até hoje, desde o século XIX, existe um Conselho da Borracha em Brasília. E quem aparece como produtor de borracha nesse Conselho da Borracha em Brasília são os seringalistas, os patrões. E nós queríamos provar ao governo que os verdadeiros produtores da borracha somos nós, os seringueiros. E daí a importância da criação do Conselho Nacional de Seringueiro. Com isso, nós conseguimos emplacar a nível internacional essa luta em defesa da Amazônia, porque aí vinha também a questão ecológica, a questão ambiental. E os observadores internacionais observaram que a nossa luta também, apesar de ser uma luta pela sobrevivência em defesa da vida, mas ela tinha um caráter muito ecológico muito grande e ambiental. E aí surgiu, então, despertou a curiosidade dos ambientalistas internacionais. E em janeiro de 87, nós recebemos uma comitiva da ONU que foi nos Seringais, em Chapuri, no Vale do Acre, observar o nosso trabalho e o nosso movimento de resistência. E isso me levou a um convite para uma viagem em Miami, em março de 87, quando pela primeira vez eu participei de uma reunião de banqueiros, e nessa reunião de banqueiros eu tive a coragem de fazer uma denúncia, ou seja, de denunciar as políticas dos bancos internacionais, principalmente as políticas de desenvolvimento para a Amazônia. E isso teve uma repercussão muito grande, porque eu denunciei um dos projetos que o BID financiou para a Amazônia, que foi o projeto para o asfaltamento da BR-364, trecho Porto Velho-Rio Branco. E logo mais tarde, a ONU resolve, através da UNEP, me homenagear com o Prêmio Global 500, que foi me entregue no dia 6 de julho em Londres, no encontro com a entidade ambientalista europeia. E logo mais tarde, a Sociedade para um Mundo Melhor, a convite de várias entidades norte-americanas, me premiou, e no dia 21 de setembro eu recebo em Nova York a medalha da Sociedade para o Mundo Melhor, juntamente com representantes das Forças de Paz das Nações Unidas e com representante pela paz da Nicarágua. E aí, nesse momento, nós chegamos a reconhecer que a luta dos seringueiros da Amazônia, a luta em defesa da Amazônia, tinha criado uma dimensão internacional muito grande. E ao mesmo tempo, nos entristeceu, porque enquanto eu recebia dois prêmios internacionais nos Estados Unidos e Europa, no Brasil eu não era nem conhecido. Ninguém nem tocava no meu nome ou na luta dos seringueiros da Amazônia. E foi aí que começa, então, a nossa preocupação em fazer com que a sociedade brasileira também começasse a tomar a consciência dessa luta. Porque o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: a luta em defesa hoje da Amazônia é uma luta que não interessa só a nós, seringueiro e índio, mas é uma luta que interessa a toda a sociedade brasileira e ao mundo inteiro e a todo o planeta. E, por outro lado, os seringueiros, nós não fazemos só o discurso ecológico. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário. O que nós não queremos é a Amazônia devastada. E aí se pergunta, e qual é a proposta que vocês têm? E nós então começamos a discutir, além da questão da luta pela defesa contra o desmatamento, nós começamos então a apresentar a proposta alternativa para a conservação da Amazônia. E essa proposta se baseia hoje na criação das reservas extrativistas. Os seringueiros não querem nem interessam um título de propriedade. Nós não queremos título nenhum, nem um documento de terra. O que nós queremos é que a terra seja do domínio da União e usufruto para os seringueiros, os habitantes da floresta. E nós apresentamos a alternativa economicamente viável quando nós colocamos a questão de se priorizar os vários produtos extrativistas que hoje existe na Amazônia, que sempre existiram e que hoje estão ameaçados e que nunca foram levados a sério pela política do governo brasileiro. Nós temos, além
da questão da borracha, que ainda hoje, apesar de toda a sua destruição, ainda se apresenta como a primeira alternativa econômica para a região. Para isso, como prova disso, em 86, o estado do Acre, a borracha no estado do Acre foi responsável por 45% de arrecadação de ICM, enquanto a pecuária, com todos os seus milhares de bois, ela foi responsável por apenas 5% de arrecadação de ICM para o estado. E então, nós temos certeza de que, com a criação da reserva extrativista, a Amazônia, no prazo de 10 anos, ela se transformará numa das regiões economicamente viáveis, tanto para o Brasil como para o mundo, porque nós temos muitas riquezas ali escondidas, que até hoje não foram comercializadas. Nós temos, por exemplo, vários produtos extrativistas, que além da borracha, a castanha, o babaçu, a copaíba, a tucumã, o patoá, o açaí, e tantas outras variedades de produtos que eu não lembro no momento, que é possível você transformar esses produtos, desde que o governo leve a sério, criar uma política, que se cria uma política de comercialização para esse produto, e com o uso racional da terra. E para isso nós colocamos como proposta de que cada seringueiro ele só vai ter o direito, no prazo de 30 anos, de desmatar 15 hectares de floresta virgem, porque nós temos certeza que com essas 15 hectares é possível se cultivar outras culturas de grande importância para a região e sem se devastar a terra, porque o seringueiro, durante séculos, ele desmatou para plantar a cultura de subsistência e nunca estragou a floresta amazônica. Para vocês terem uma ideia, o que os fazendeiros desmataram na década de 70, todos os seringueiros da Amazônia não desmataram em 100 anos. Então o seringueiro nós sabemos cultivar a terra. Basta que o governo nos dê condições, basta que o governo acate a proposta que hoje apresentamos como alternativa econômica, para que a Amazônia se transforme realmente uma região economicamente viável. E nós, por exemplo, voltando um pouco da história, de repente, se todo seringueiro era analfabeto, como se poderia organizar esse seringueiro para chegar ao que chegamos hoje? Ora, nós sabíamos que até 80, apesar de todo esse movimento que nós criamos, foi muito difícil, porque a pessoa sem saber ler e escrever, fica muito difícil dele colocar na sua cabeça ou criar uma consciência a curto prazo, ter uma consciência do seu direito, do seu dever de lutar em defesa dos seus interesses, porque foi exatamente isso que o patrão fez para que o seringueiro não se organizasse. O que nós fazemos? Começamos então a articular uma forma de se criar um método de uma educação popular. E no final de 79 para 80, nós construímos uma escola no meio da mata, e com o apoio de algumas entidades, inclusive pessoas aqui de São Paulo, ligadas ao Paulo Freire, as pessoas fizeram uma equipe, elaboramos uma cartilha denominada poronga. Por que poronga? Porque a poronga é o instrumento que o seringueiro usa para caminhar na selva à noite. É o instrumento que ele usa na cabeça, uma lamparina, um foco, que tem um flande por detrás para proteger, e com aquilo ele caminha durante a noite na selva. Então a cartilha, a poronga, seria mais uma luz que iria indicar os rumos da caminhada do seringueiro a partir daquele momento. Nós criamos com muita dificuldade a primeira escola, deu certo, e as escolas foram um pouco se expandindo. E na medida em que as escolas foram dando certo, o movimento começou a se fortalecer muito mais, porque a consciência dos companheiros começou a crescer muito mais rápido. A cartilha, ela ensina, quer dizer, ela ensina não só a ler e escrever, mas ela vai muito mais além. Ela ensina como o ligamento do homem com a natureza, o amor que ele deve ter pela floresta, pela sua sobrevivência, a forma com que ele deve descobrir a alternativa para a sobrevivência.